A virtude do auto-perdão, ela é uma virtude extremamente significativa que nos liberta de muitas amarras psíquico-emocionais. Mas antes de falar da virtude, vamos falar dos movimentos egóicos que são ressignificados, que são diluídos pela virtude do auto-perdão. Por quê? A virtude ainda para nós é um tanto abstrata, se nós não percebermos primeiro os sentimentos negativos que nós mantemos e que vão ser ressignificados pela virtude. O auto-perdão, ele vai nos libertar do sentimento de culpa. Para apreender bem como funciona o sentimento de culpa, vamos trazer um caso. O caso é do Amâncio, o nome é fictício, o caso é real. O Amâncio, ele traz um sentimento de culpa enorme, muito grande mesmo. Ele se culpa por tudo, pelas mínimas coisas que ele acredita ser errado, ele se culpa. E a culpa, ela é formada de 3 sentimentos: auto-julgamento, autocondenação e autopunição. O Amâncio, ele tem uma exigência de perfeição enorme. A causa básica da culpa é uma exigência de perfeição. A exigência de perfeição do Amâncio é tão grande, que ele não admite, em hipótese alguma, fazer qualquer coisa que, na visão dele, é equivocada. Como esse processo não passa de um movimento em vão, porque se você se exige perfeição de você mesmo, você não vai encontrar essa perfeição, porque nós somos seres ainda imperfeitos num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos tendo essa oportunidade no corpo para fazer esforços de aperfeiçoamento, não para sermos perfeitos, porque isso é impossível. Então, o que acaba acontecendo? Devido à exigência de perfeição do Amâncio, ele acaba cometendo erros, cometendo atos que, no entender dele, são imperfeitos, que ele não podia cometer. Então, há uma exigência de perfeição, a perfeição não acontece, e todas as vezes que o Amâncio percebe uma imperfeição, o que ele faz? Ele se julga: eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa execrável, eu sou uma fraude, eu sou os adjetivos mais bloqueadores dos sentimentos positivos em nós, ele usa para dizer que ele é assim. Ele é uma pessoa execrável, é uma pessoa indigna, é uma pessoa má, é uma pessoa muito ruim, que não merece nem viver. Isso o Amâncio faz com ele quase que o tempo todo. Por quê? É o processo do julgamento. Ele se julga, e aí o que ele faz? Como eu sou uma pessoa má, ruim, execrável, indigno, que não merecia ser nem viver nesse mundo, ele se condena. A condenação é uma sentença que a pessoa gera para si mesma, né? Autocondenação, ela própria está fazendo isso. E aí o que acontece? Terceira fase do processo: autopunição. Ela se pune pelo fato de ter cometido aquele erro. Então ela cria um círculo vicioso: autojulgamento, autocondenação, autopunição, autojulgamento, autocondenação, autopunição, e vai sofrendo muito com isso. E esse sofrimento pode gerar um quarto sentimento em muita gente, que é a autopiedade. Ela começa a sentir-se coitada pelo fato
de estar sofrendo assim. Ela mesma gera o sofrimento para ela e se sente uma coitada por estar sofrendo. Tem pessoas que não entram nesse quarto sentimento, mantém só o círculo vicioso do autojulgamento, da autocondenação e da autopunição, sem entrar na autopiedade. Mas muitos entram nesse quarto sentimento, produzindo muito mal para si mesmo. E por que que acontece isso? Dentro da abordagem da psicologia consciencial, pessoas como Amâncio trazem um processo já muito arraigado dentro de si, devido ao fato de terem agido de uma forma muito negligente no passado espiritual. Não necessariamente nesta existência. Por quê? Amâncio, por exemplo, ele sente o tempo todo como se fosse uma pessoa condenável, como se tivesse cometido crimes horríveis. Fazendo desde a anamnese dele, das reflexões que fizemos com ele, não dá para justificar toda essa condenação nesta existência. Não tem nenhum fato que possa dizer que o Amâncio seja uma pessoa execrável, seja uma pessoa má, uma pessoa do jeito como ele pensa que ele é. As dificuldades, os erros que ele comete são questões usuais do dia a dia. Qualquer situação, por menor que seja, o Amâncio se julga, se condena e se pune. E ele tem o movimento da autopiedade, ele sente um coitado por estar vivendo uma vida tão desgraçada. Mas aí a pergunta, quem é que está gerando essa desgraça? Ele próprio. E por que que acontece isso? É por um mecanismo reativo. Então, dentro da abordagem da psicologia consciencial, que é uma abordagem centrada nas leis do universo, existe uma lei que está atrelada a uma outra lei, que é a lei da reencarnação, que está atrelada à lei de causa e efeito, que por sua vez está atrelada à lei de justiça, que faz com que todos nós, quando cometemos atos indignos, atos que afrontam a lei de amor, agimos de uma forma desamorosa conosco ou com o nosso próximo, ou com ambos, o que acontece? Nós criamos um débito perante a nossa própria consciência. Toda afronta à lei de amor, que é a lei maior do universo, todos nós somos convidados a fazer exercícios de amor a nós mesmos e amor ao próximo como a nós mesmos. E todas as vezes que nós afrontamos essa lei, nós criamos um débito para com a nossa consciência. Amâncio, ele cometeu muitos atos muito equivocados, afrontas muito graves à lei de amor no passado. No processo regressivo que fizemos com ele, no processo terapêutico, isso foi demonstrado muito claramente. Muitos atos realmente que geraram uma afronta muito grave à lei de amor. Acontece que existe uma outra lei, que é a lei de compaixão, que traz o ser humano para uma nova existência, não para ficar se julgando, se condenando e se punindo a partir de uma exigência de perfeição, mas para corrigir os erros cometidos. Então, nós tendemos a ter dois movimentos extremistas: a negligência do aperfeiçoamento e a exigência de perfeição. Então, quando uma pessoa passa, por exemplo, uma existência inteira negligenciando o seu processo evolutivo, negligenciando tudo aquilo que deveria realizar
em conformidade com a lei de amor, ela tende a, na próxima existência, ir para o extremo oposto, porque é uma tendência do ser humano agir por extremos, e não pelo caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Então, o que Amâncio fez? Ele saiu do extremo do desamor para o extremo do pseudo-amor, porque a exigência de perfeição é um processo mascarado do ego, está ligado ao perfeccionismo. Então, a pessoa que negligenciou todas as oportunidades que a vida ofereceu no passado, ela tende a ter uma existência extremamente perfeccionista, como se fosse um processo de compensação de todo o mal cometido no passado. Só que não compensa, é uma tentativa, é um mecanismo de defesa do ego, chamado de compensação pelo perfeccionismo, que não compensa verdadeiramente o processo aqui da negligência. Por quê? Em vez de praticar o desamor com o outro, com quem está na exigência de perfeição, quem está nesse processo de perfeccionismo, pratica o desamor consigo mesmo. Então, é um desamor enorme consigo mesmo, como se a pessoa fosse um ser execrável, que merece sofrer. Então, é como se fosse uma compensação. No passado, eu fui muito mal. Agora, eu preciso sofrer todo esse mal. Então, o que a pessoa está fazendo com isso? Ela está ampliando o mal. Ela está ampliando o desamor. E o equilíbrio está aqui no meio. O equilíbrio é um processo em reconhecer. Eu posso ter feito muito mal no passado, mas agora eu estou numa nova existência para produzir o bem no limite das minhas forças, para realizar todo o esforço que for necessário para agir com amor, para agir de uma forma justa, de uma forma compassiva comigo e com o meu próximo. Quando a pessoa faz isso, o que ela faz? Ela se conecta com a lei de compaixão. Por quê? Porque o Criador da vida não quer nos aniquilar. Ele não quer que nós fiquemos nesses movimentos extremistas como um pêndulo de um relógio. Uma hora negligencia as oportunidades de crescimento, outra hora exige perfeição de si mesmo, ou numa existência inteira faz isso. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para fazer um esforço de aperfeiçoamento, reconhecer que nós temos imperfeições, mas que nós estamos aqui exatamente para fazer esforços de aperfeiçoamento, nos tornando pessoas melhores dia após dia. É dessa forma que nós somos convidados a refletir, a se ver de uma forma amorosa, de uma forma compassiva. Quando nós nos observamos de uma maneira amorosa e compassiva, nós nos conectamos com a lei de amor e com a lei de compaixão. O objetivo da existência que nós estamos tendo é de reparar os erros do passado e não nos punir pelos erros do passado. E aí que entra o auto-perdão. Por quê? Muitas pessoas pensam que o auto-perdão é você passar uma borracha por tudo que aconteceu no passado. Isso não é possível. Ninguém passa uma borracha na vida. O Criador da vida, Deus, o arquétipo primordial, criou leis que estão na nossa consciência e essas leis não são possíveis de serem burladas. Nós burlamos leis humanas, mas as leis divinas é impossível da pessoa burlar. Então, todos os débitos que nós trazemos, todas as afrontas à lei de amor, à lei de compaixão, às leis de um modo geral, que nós trazemos na nossa consciência, nós vamos ser convidados a parar de afrontar e começar a cumprir as leis. Então, o auto-perdão, o que ele é? É uma virtude na qual você que errou como Amâncio, ou de uma forma semelhante,
você que errou possa reconhecer o erro. Eu errei, eu trago essa culpa tão grande dentro de mim, por quê? Porque eu muito errei no passado, eu agi de uma forma contrária à lei de amor. Mas agora eu estou arrependido dos meus erros. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. E como eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço me tornar essa pessoa melhor. Quando a pessoa faz isso, ela se conecta com a lei de amor, a lei de compaixão que permite o auto-perdão, que é anular todo o mal cometido no passado pelo bem. E esse bem vai começar com quem? Com a própria pessoa. Por quê? Não é possível que nós produzamos o bem para o outro se nós estivermos de mal com a vida. Se nós estivermos nos achando uma pessoa má, uma pessoa execrável, como que você vai praticar o bem para o outro? E o processo de transformação, o processo de equilíbrio, é exatamente você começar a exercitar as virtudes que vão ressignificar os erros do passado. Tudo começa com você. Então, nós terapeutas, somos convidados a trabalhar com o cliente nesse sentido, que ele é a pessoa mais importante da vida dele. E como ele é a pessoa mais importante da vida dele, o que ele deve fazer? Ele deve começar com o autocuidado. Por isso, o auto-perdão, perdão a si mesmo. A oportunidade de se renovar por meio do perdão, transformando toda aquela bagagem que ele herdou de si mesmo. Nós não temos como voltar no passado e refazer as situações, porque são fatos passados. Mas o que nós podemos fazer? O perdão, o auto-perdão é um grande ato de aprendizado. Ele está ligado ao auto-amor, está ligado à autocompaixão e o sentimento de aprendiz. O que eu posso fazer diante de um erro cometido no passado? Eu posso aprender com esses erros. Então, ao longo do processo terapêutico do Amâncio, ele aprendeu a lidar consigo mesmo com auto-perdão e autoconsciência. Todos esses erros ficaram no passado. Hoje eu estou tendo uma nova existência para quê? Para me libertar pelo amor, me libertar pelo perdão, reparando os erros do passado. E como que se repara um erro? Praticando o oposto. Se no passado nós agimos com desamor, de forma injusta, de uma forma agressiva, conosco e com o nosso próximo, indiferente, odienta, agora nós somos convidados, nesta existência, a agir com amor, com justiça, com compaixão, acolhendo o outro, como nós acolhemos a nós mesmos. Todo o processo é assim. Você realiza com você para poder realizar com o outro. Então, essa é a essência da compaixão, é a essência do perdão também. Compaixão com você, para que você possa reconhecer os erros. Eu reconheço que eu tenho muitas limitações, mas eu não sou uma pessoa limitada. Como eu tenho limitações e não sou uma pessoa limitada, o que eu posso? Eu posso superar essas limitações gradualmente, me transformar numa pessoa melhor gradualmente, fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados de mudança. Então, isso tudo, esse conjunto todo forma a psicodinâmica da virtude do auto-perdão. A virtude da autoconsciência é a base do auto-perdão. Por quê?
o auto-perdão não é você fazer de conta que tudo que aconteceu no passado tá resolvido. Não está. Os fatos são passados, mas a energia que você herdou desses fatos estão presentes na sua vida, até que você ressignifique, até que você transforme essa energia mental tóxica que foi acumulada numa energia mental salutar. E a culpa não vai produzir nunca uma energia mental salutar. A culpa é um processo de pseudo-responsabilidade, porque a pessoa está, na verdade, fazendo com ela aquilo que a pena de Italião preconizava, olho por olho, dente por dente. Então eu fiz um mal no passado para os outros, agora eu faço mal para mim. É olho por olho, dente por dente. Então isso é o que acontece numa situação dessa. Uma ampliação do mal, uma ampliação do sofrimento, da angústia, da perturbação. A pessoa pode entrar em depressões graves por meio dessa culpa. Ela pode entrar num estado de ansiedade generalizada, várias doenças, doenças mentais e doenças físicas também pelo mecanismo da culpa. Então, não é adequado. Nós somos convidados a transformar todo o sentimento de culpa pelo auto-perdão.